Por isso eu gostaria que todos abrissem as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 1. Os que acharam, digam: aqui Jesus reina. Ele dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais o meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e, assentando-te já, escreve 50. E disse depois ao outro: e tu, quantos deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E disse depois ao outro: quanto deves? Sim, e toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e a desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém. Eu falei reunião passada sobre esse texto do granjear amigos, e hoje eu quero, de forma muito breve, rápida, passar esse ensino. Jesus conta uma das suas parábolas mais enigmáticas. Ele conta uma parábola totalmente estranha. Ele havia acabado de contar a parábola do filho pródigo, que é uma parábola totalmente evangelística. E agora ele reúne só os seus discípulos, só aqueles que são crentes, só aqueles que se declararam fiéis a ele, e então ele conta essa parábola. A parábola conta um homem, um senhor que tinha uma grande riqueza, ele era muito rico, o tanto que naquela época ele se deu ao luxo de contratar alguém para administrar os seus bens. Ele se dava ao luxo de não participar da sua empresa, daquilo que ele tinha, o tanto que o mordomo, o administrador, fazia o que queria das suas coisas. Certo dia ele escutou de alguém que o seu administrador estava roubando dele. Então ele chama o administrador e diz: olha, eu tenho escutado que você tem me roubado, eu quero que você preste conta daquilo que você tem administrado, porque eu vou te mandar embora. Ele era tão rico que ele não interviu na hora, ele deixou aquele homem continuar administrando até o momento que ele fosse despedir ele. O administrador, que era um administrador injusto, Jesus faz questão de dizer isso, que ele era um homem injusto. E levou ao Senhor o injusto mordomo, ou seja, era um homem justo, era um homem que não tinha princípios, que não tinha escrúpulo, que não tinha caráter. Talvez no dia de hoje nós diríamos que esse daí é um patife. E ele para e pensa: bom, eu estou roubando, meu senhor sabe que eu estou roubando, eu vou ser despedido, e o que eu vou fazer agora? Trabalhar eu não posso. Provavelmente ele era um homem da alta sociedade, porque ninguém administrava uma empresa desse tamanho, e era pobre, vivia como pobre. Ele disse: cavar eu não posso, trabalho braçal não é para mim. Mendigar eu tenho vergonha, eu tenho muito orgulho, então eu tenho vergonha. Então o que eu vou fazer? E é a palavra de Deus, Jesus, a parábola que Jesus conta, ele diz assim: eu sei o que eu vou fazer.
Eu sei, é uma expressão aqui que traduzida, ela diz assim, uma grande ideia. Ele teve uma grande ideia. E ele diz, eu já sei. Eu vou chamar aqueles que meu senhor deve, vou diminuir a conta deles e quando eu for despedido, eles vão devolver o favor para mim. E é isso que ele faz. Ele chama o primeiro. O primeiro devia 100 potes de azeite, 3.300 litros de azeite. Isso dava mais ou menos 1.000, 1.100, 1.200 denários. Ele chama aquele homem e ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou para ser despedido, vamos diminuir pela metade a sua conta e na hora que eu for despedido, você fica devendo um favor para mim. É interessante que ele podia fazer isso. Ele ainda era o administrador. Ele podia fazer o que ele estava fazendo. Ele tinha autonomia para fazer isso. O homem diz, é claro, tirou pela metade. Então ele perdoou uma dívida de mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos de trabalho. Que era muito naquela época. Para o segundo ele faz a mesma coisa. Ele chama e ele devia 100 tonéis de trigo. 1.000 alqueires. Isso dava 10 anos de trabalho. Era uma dívida de 10 anos de trabalho. Ele fala assim, vamos tirar 20%. Anota 80, você deve 100, anota 80, você fica tranquilo em 20. Isso dá mais ou menos 2 anos a 3 anos de trabalho, o que é muito. E aí na hora que eu for despedido, você fica devendo um favor para mim. É isso que ele faz. A Bíblia relata só esses 2, mas talvez ele fez com outros. Quando o senhor dele volta, ele presta contas, o senhor dele viu o que ele fez, sabe o que o senhor dele faz? O senhor dele parabeniza ele. Estranho isso. O interessante é que o senhor dele não parabeniza ele, o caráter dele, a pessoa dele. O senhor dele parabeniza a atitude dele, o que ele fez. Aquele senhor, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. É uma parábola totalmente estranha. Um homem é inescrupuloso, não tem caráter, rouba o seu senhor não está nem aí para as suas coisas, continua deixando o homem administrar, ele rouba mais. Quando o senhor volta, parabeniza o que aquele homem fez. Ela é totalmente estranha porque na maioria das parábolas de Jesus Cristo, ele se coloca no meio da parábola ou Deus é caracterizado na parábola. Aqui não é nenhum nem outro. Aqui é só a história de um homem que rouba o seu senhor e o senhor acha bom isso. E a grande virada da história, porque Jesus ele é especialista em viradas, em surpresas, está aqui. Então Jesus termina a parábola dizendo assim, porque os filhos deste mundo são mais imprudentes na sua geração do que os filhos da luz. Prudentes, né, pastor Eliel? Jesus está falando sobre dinheiro. 1/3 das 40 parábolas que ele conta é sobre dinheiro, talento, recompensa ou tesouro. E ao contrário daqueles que a maioria usam isso, como Deus sempre falou sobre dinheiro, Deus quer dinheiro, Jesus na maioria das vezes, em todas as vezes, ele vem falando assim, olha, não amem o dinheiro, não procurem ter riquezas demais, não sejam avarentos aqui. É o contrário. E aqui ele faz a grande virada porque ele fala assim, olha, sabe o que eu estou querendo dizer com toda essa parábola? Que esse homem que tinha um destino ruim, que só estava preocupado com o futuro dele, e o futuro dele era mau, ele fazia muito mais pelas coisas dele, do que vocês que têm um futuro bom, que têm uma perspectiva boa, mas não fazem nada pelo reino agora. Traduzindo para os dias de hoje, é como se ele dissesse assim, os homens que trabalham em Wall Street, que lutam pela ganância e pelo dinheiro todos os dias, eles se empenham muito mais naquilo que eles fazem do que vocês que vão conquistar o reino dos céus e não se empenham agora. É fantástico isso, porque Jesus em uma frase só, ele mata 2 coelhos com uma cajadada só. Ele estabelece um equilíbrio entre 2 extremos, é como se ele dissesse assim, eu não quero que vocês busquem o dinheiro como a teologia da prosperidade prega. Mas eu não quero que vocês vivam de forma dissoluta para a igreja. Vocês não podem viver buscando coisas para vocês, desesperados por prosperidade, mas vocês não podem viver achando que a igreja é miserável. Vocês que estão aqui têm que fazer coisas para o reino. E ele está falando sobre dinheiro. E ele diz assim, como eu estou falando sobre dinheiro, então eu vou ensinar 3 coisas sobre dinheiro. E é isso que eu quero ensinar em rápidas palavras hoje. 3 coisas sobre o dinheiro. Como é que você tem que lidar com o dinheiro? A palavra do pastor Eliel confirmou a minha palavra. A palavra do pastor Nivaldo confirmou a minha palavra.
Primeira coisa, que eu já expliquei para vocês na reunião passada. No 9, ele diz assim: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. A primeira coisa que eu e você temos que aprender sobre dinheiro é: o dinheiro é um recurso que deve ser aplicado no reino de Deus e nas pessoas do reino. É para isso que o dinheiro serve. É isso que ele está dizendo. Eu expliquei para vocês. Quando ele diz granjear amigos com as riquezas da injustiça, as riquezas da injustiça é o sistema do dinheiro do mundo de hoje. Ele diz assim: olha, usem o dinheiro para conquistar pessoas para o reino. Eu usei o exemplo do pastor Nivaldo. O pastor Nivaldo que está ali, eu usei o exemplo dele. Eu falei para vocês na reunião passada: vocês querem investir o dinheiro de vocês? Investir em termos. Vocês querem ser fiéis em relação ao dinheiro? Peguem o dinheiro de vocês e invistam na obra missionária, para que aquelas pessoas que forem conquistadas lá, através do poço, através das igrejas que estão sendo construídas, no dia em que o sistema do mundo acabar e a gente chegar no céu, elas vão receber vocês lá. Elas vão receber vocês lá. Você quer fazer alguma coisa com o seu dinheiro? É isso que você tem que fazer. É isso. 1 Timóteo 6,7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Eu tenho 30 anos, eu sou um jovem pastor, e eu já fiz muito velório. Teve uma vez na congregação do Guanandi que eu acho que eu fiz 3 velórios numa semana só. Eu fiz muito velório. Não é uma coisa que eu me orgulho. Eu não gosto de velório. E sabe de uma coisa que eu percebi em todos os velórios que eu fui? É que caixão não tem gaveta. Porque a gente não leva nada dessa vida. Você quer fazer alguma coisa real com o dinheiro que você tem? Invista ele no reino de Deus e nas pessoas do reino. Segundo, aí ele continua e diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Segunda coisa que eu quero falar sobre dinheiro hoje. Tudo que temos é de Deus. Nós somos mordomos e devemos ser fiéis quanto a isto. Tudo que você tem é de Deus. E foi Deus que te deu. Sabe, é interessante. Eu converso com muitas pessoas. Eu conheço pessoas de todas as classes. Eu conheço pessoas que são paupérrimas e conheço pessoas que têm muito dinheiro. E é muito interessante quando eu vejo pessoas que têm muito dinheiro, ou pessoalmente, ou através da TV, e elas se vangloriam disso. Eu tenho propriedades, eu tenho avião, eu tenho lancha, eu tenho carro, eu tenho casas, eu tenho propriedades, eu tenho empresas. Pessoas que definiram o projeto de vida delas é serem ricos. Não porque o dinheiro pode proporcionar uma vida bacana, mas é pelo poder que o dinheiro proporciona. Essas pessoas, elas desejam o dinheiro porque o dinheiro proporciona poder e status. São grandes diante dos homens, como o pastor Nivaldo disse. Poder na mão, dinheiro significa poder e não um papel, é poder. E eu acho isso assim uma coisa absurda. Porque essas pessoas dizem para elas: não, mas eu conquistei o meu dinheiro. Sabe de uma coisa, pastor? Eu ralei muito desde novo e hoje eu conquistei esse império. E talvez você hoje está pensando isso: pastor, o meu dinheiro fui eu que conquistei. Eu acordei das 6 da manhã e fui dormir muitas vezes meia-noite. Pastor, eu peguei ônibus, eu saí no frio, eu trabalhei de pedreiro, sou um grande empresário, isso e aquilo. Tudo que eu fiz hoje, ninguém me ajudou, ninguém levantou nada para mim, as pessoas me humilharam, pisaram em mim e eu conquistei o que tenho. Sabe o que é isso? É mentira! Porque tudo que você tem e tudo que todos têm no mundo vem de Deus e é Deus que dá. Você quer saber o maior exemplo disso? Um rei chamado Davi.
Ele era um pastor de ovelhas, vivia lá no campo, era o menor dos seus irmãos. Um dia ele derrubou um gigante, ele virou rei, ele conseguiu unificar o reino, ele trouxe a Arca da Aliança, ele conquistou muitas coisas, teve um exército que era temido no mundo inteiro. E sabe o que ele disse? Depois de tudo isso, ele poderia ter dito: eu derrubei aquele gigante, eu derrotei pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu unifiquei Israel, eu trouxe a Arca da Aliança, todo mundo me teme. Tudo isso porque eu conquistei. Mas sabe o que ele disse? Em 1 Crônicas 29, do 10 ao 14, ele diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai Israel. De eternidade em eternidade, tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino. Tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e a força tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu? Davi, ele está dizendo isso para Deus. Quem sou eu? Ele tinha feito uma volumosa oferta, extraordinária, e ele diz assim no final: porque quem sou eu e quem é o meu povo? Ele está dizendo: quem sou eu e quem é Israel, o grande Israel, o escolhido? Quem sou eu? O nome de Davi é o amado, o homem segundo o coração de Deus. Ele está dizendo: quem sou eu? E quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão te damos. Sabe o que Jesus está falando sobre fidelidade? Olha para você mesmo. Avalia você mesmo. Sabe por quê? Fidelidade não é questão de valor, é questão de caráter. Fidelidade é questão de coração e não questão de condição. Sabe de uma coisa? Sabe o que é fidelidade? Eu escuto pessoas dizendo: pastor, eu estou para receber uma herança aí. Na hora que eu receber esses milhões da minha herança, eu vou dar metade do que eu ganhar para a igreja. É mentira! Por que não dá metade hoje? Fidelidade não é questão de condição financeira, é questão de caráter. Ele está falando: se vocês não forem fiéis no pouco que vocês têm, quem dirá no muito? Pior, ele está dizendo assim: se vocês não forem fiéis nas coisas aqui, quanto mais nas verdadeiras, nas celestiais. Eu vejo as pessoas dizendo: pastor, se eu tivesse mais dinheiro, eu ia fazer mais. É mentira! Faz agora o que você pode. Aquela viúva é prova viva disso. Ela não tinha nada, e a única coisa que ela tinha, ela deu. Você não precisa ser milionário para entregar aquilo que você tem para o reino. É aquilo que Deus te deu, sabe por quê? Tudo é dele. O poder é dele, a honra dele, a glória é dele. Tudo vem dele. Tudo que você tem é dele. Você não conquistou: eu conquistei, eu isso e aquilo. Não, Deus te deu, porque tudo é dele. Eu vejo essas pessoas dizendo: eu sou poderoso, eu sou grande. Mentira! Sabe o que é poder? Poder é dizer para os rios: vem e vão. Poder é soprar com a narina e todas as coisas congelarem. Poder é levantar a voz e a terra se derreter. Poder, sabe o que é poder? É olhar para o ser humano e dentro dele você se enxergar 1 bilhão de vezes 1000 o que você consegue enxergar hoje, algo pequeno, e dentro daquele algo minúsculo que significa DNA, está um código que o homem nunca vai conseguir decifrar. Isso é poder. Sabe o que é poder? Eu contei isso para as irmãs estão aqui, sabem. Para os jovens líderes aqui também sabem. Eu falei isso, vou falar aqui, vou repetir, que eu estou sendo tocado por Deus para repetir. A Scientific Society, ela tinha uma especulação
de que existiam mais estrelas no céu do que grãos de areia em todos os desertos ou praias da terra. E esse ano eles concluíram, é verdade, existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todo o deserto e em cada praia da terra. Sabe o que você faz? Vai lá na praia, enche um baldinho, joga esse baldinho aqui em cima da mesa. Aí você vai contar cada grão daquele. Talvez você conte lá 999 mil, 1 milhão de grãos. Aí você dá um nome para cada um. Talvez vai faltar nome para você. Você vai falar lá, esse daqui é o Felipe 26. Esse daqui é o Felipe 942. Aí você dá 1 milhão de nomes. Aí sabe o que você faz? Você mistura todos aqueles grãos dentro do baldinho de novo, joga eles em cima da mesa, e aí você vai achar o Felipe 946. Você nunca vai fazer isso. Você não tem capacidade, você não tem poder, você não tem nada que te dê a capacidade de fazer isso. Mas sabe o que Deus faz? Todos os dias, muito mais do que isso. Porque Ele não faz isso com um baldinho de areia. Ele faz isso com todas as estrelas do céu. Ele chama cada uma delas pelo nome, conta elas e manda elas voltarem. Isso é poder. E o homem acha que tem alguma coisa porque ele tem dinheiro. O homem não é nada, ele é pó. Não tem nada, o homem é pó. Sabe o que é poder? Poder é olhar para o cego e falar, você vai voltar a ver. Poder é olhar para o paralítico e dizer, anda. Poder é dizer, Lázaro, sai para fora. Mas sabe o que é mais poder ainda? Porque Ele criou todas as coisas respondem ao seu nome. Se Ele dizer para o pé, fica, de tal forma, ele fica. Se Ele dizer para o cérebro viver, o cérebro vive. Mas sabe o que é poder? É o dia que descer o paralítico e ele olhou para aquele paralítico e disse, seus pecados estão perdoados. E os homens que eram ricos disseram, quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus disse para eles assim, eu sou Deus. Eu sou Deus. O que vocês acham que é mais fácil? Dizer para ele, levanta e anda, ou perdoar os seus pecados? É claro que ele estava dizendo, dizer para ele, levanta e anda, é mais fácil de se fazer. Agora eu faço coisas mais difíceis. Sabe o que realmente é poder? Poder é dizer, perdoados estão os seus pecados. Sabe qual é a maior manifestação de poder de Deus? Não é contar as estrelas ou dar nome para elas, mas é olhar para mim, para você e dizer assim, eu vou perdoar vocês. Sabe o que demonstra poder no meio da sociedade? Não é dinheiro, é perdão. O pastor Alcino, nosso missionário na Espanha, me contou que ele estava em Portugal, em uma conferência, e quem estava pregando lá era um pastor italiano chamado Mark. Ele era um velhão e ele era muito usado no ministério de libertação, de cura, enfim. Esse era o ministério dele. E eles foram para a casa do pastor da igreja onde ele estava em Portugal, o nome desse pastor era David, e o David tinha contado 2 semanas atrás para o pastor Alcindo, que ele tinha tido o pastor Alcindo sabia que ele havia tido uma grande rebelião na igreja dele. O vice-pastor dele saiu da igreja e levou muita gente da igreja. Então, 2 semanas atrás, o David contou assim, pastor Alcindo, o pastor Alcindo perguntou, como é que está a situação e tal da igreja? Ele diz, pastor, a gente está assim, assim, assado, né? Você sabe da situação, mas quer saber de uma coisa, pastor? Eu perdoei ele. Deixa isso para lá. Eu perdoei ele. E eles foram para casa 2 semanas depois, lá depois dessa conferência, estavam jantando, e o pastor David falou assim, pastor, Mark, a minha vizinha, ela tem câncer. Será que a gente não pode chamar ela para orar por ela? No meio da janta, ele disse, pode, claro, chama ela. E quando chamaram ela chegou até lá, e eles começaram a conversar com ela, e ela ficou endemoniada. Só estavam eles lá dentro. Não foi um show de horrores. Entrevistaram na TV, não é isso. Só estavam eles lá, e aí o Mark então disse para o demônio assim, ei demônio, você sabe quem vive aqui nessa casa? E ele disse, eu sei, esse homem. E ele disse, você conhece ele? Eu conheço ele. Você gosta dele? E então o demônio falou na boca daquela mulher, eu odeio ele e eu tenho medo dele. E ele disse assim, por que você odeia e tem medo desse homem? E ele disse, eu tenho medo e eu odeio ele porque ele perdoa pessoas. Sabe o que é poder? Sabe o que é demonstração de poder? É você perdoar pessoas nessa noite. Terceiro e último, para a gente encerrar.
Ele continua dizendo assim: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Terceira e última coisa: não permita que o dinheiro tome o lugar de Deus. Não permita que o seu dinheiro tome o lugar de Deus. O dinheiro é um péssimo patrão. E ele é silencioso. Porque se hoje você acordou e passou mais tempo pensando como vai pagar as suas contas, o que vai fazer com o seu dinheiro, como está a sua conta bancária, como você vai deixar de comprar ou não comprar, do que em Deus, você já é escravo do dinheiro. Lucas 12:34 nos diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Provérbios 3:9: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Deus não aceita que você divida Ele com outros deuses. Não existe meio termo. Existe uma frase que diz assim: quem é 50% de Deus é 100% do diabo. Não existe uma terceira opção. Jesus deixou claro: ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Não existe uma terceira opção. Porque se você não servir a Deus, você vai estar servindo algum outro Deus falso. Sabe, Deus não está querendo uma oferta no culto. Você tem que entender que se você se tornou discípulo de Cristo, você é escravo. Você foi crucificado com Cristo, e quem foi crucificado com Cristo não tem direito a nada. É um servo da orelha furada. Sabe, Deus quer muito mais do que 5 minutos de oferta. Deus quer tudo que você tem. Talvez hoje eu esteja indo na contramão de tudo que eu já falei na vida. Sempre eu falo assim: oferte, dê o que você tem de melhor e as primícias. Deus quer tudo. Deus quer tudo que você tem. Ele não quer pela metade. Ele não quer o meio. Ele quer 100%. Ele não é poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Ele não te perdoou. Ele não matou o filho dele para que você tivesse pela metade a adoração. É tudo. É em tempo integral. Não é só aqui no momento da oferta. É tudo. Deus quer que você tenha uma mente 100% voltada para colocar tudo que você tem no reino de Deus. Ele não quer que você pense assim: dinheiro para Deus é ofertório, é dízimo. Ele quer além disso. Ele quer que você entregue tudo que você tem. Ele quer que a sua cabeça funcione 24 horas para o reino. Sabe, é interessante como nos dias de Copa do Mundo aqui no Brasil, o tempo inteiro é Copa do Mundo. A TV é Copa do Mundo, as conversas é Copa do Mundo, tudo é Copa do Mundo. A gente vive em função da Copa do Mundo. Quando é ano de eleição, na época da política, tudo é política, o tempo inteiro, na TV, o tempo inteiro. Sabe de uma coisa? Eu queria que as pessoas tivessem essa ideia para Deus a vida inteira. Por que a gente não vive assim? Sabe por que a gente não acorda pensando nele e vai dormir pensando nele? Sabe por que de vez a gente acordar e ficar pensando assim: eu vou investir meu dinheiro em tal lugar, vai render tanto, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo? Por que a gente não pede o que eu posso fazer pela igreja? Eu vou investir de tal forma, eu vou doar o meu tempo, o meu dinheiro, a minha vida, os meus filhos, a minha casa, tudo que eu tenho, tudo que eu vou fazer. Por quê? Ah, Deus. Ah, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. O Brasil precisa de um avivamento de santidade. O Brasil precisa de um avivamento para vivermos a vida para Ele. Sabe,
fiz uma promessa diante dos homens. Eu fiz uma promessa no leito do meu avô, no leito da minha avó. Eu fiz uma promessa para os meus pais, para minha mulher e para os meus filhos, de que eu estaria aqui a vida inteira. Eu fiz uma aliança com Deus e disse a vida inteira. E quantas vezes eu me sinto falho, sabe? Parece que eu falhei. Aleluia. Parece que comece a orar a partir de hoje. Dobre seu joelho e ore até que Deus mande um verdadeiro avivamento para esta nação. Ore para que Deus mande um avivamento para a igreja. Para que as pessoas parem de falar nos programas de TV evangélicos. Para elas pararem de vender óleo ungido. Para elas pararem de pedir doações que não cabem. Ore para que Deus traga um verdadeiro arrependimento e avivamento. Ore até que você não tenha mais forças. O verdadeiro avivamento, as luzes da igreja e as portas não se fecham por semanas. No verdadeiro avivamento, as pessoas correm para a igreja. Mas só teremos isso se aprendermos a servir a um Senhor só. Fique de pé, gentilmente fique de pé. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aonde está o seu coração? Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, aonde você colocou ele? Aonde você colocou o seu coração? Pelo que Davi louvou o Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel. De eternidade em eternidade, tua é, Senhor, a magnificência, o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, teu. Senhor, o reino e tudo que exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vem de ti e de ti. E tudo domina sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão está. Tudo é dele. Tome uma decisão hoje. Você já parou para pensar se o arrebatamento é real? Não é assim, eu quero que Jesus volte para buscar a igreja. É de verdade. É dizer assim, Jesus pode voltar hoje. E se ele voltar agora? Será que eu fiz tudo que eu podia? Será que eu investi tudo que eu tinha? Não se leva nada dessa vida. Nada. Pelo amor de Deus, entende isso hoje. Não fica juntando um monte de coisa para você aqui. Dá tudo que você tem para Deus. Fala: Deus, tudo é seu. Tudo, tudo. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para quando essas vos faltarem, eles vos recebam. Honre a Deus com todos os seus bens e com tudo que você tem. Que em nome de Jesus, Deus crie um coração em você. Que você entenda que tudo é dele. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Viva uma vida devocional. Invista tudo que você tem no reino, seja fiel. A palavra não é investimento. Investir é quando você coloca dinheiro e tem alguma coisa em troca. A palavra é fidelidade. Investimento é quando você coloca o dinheiro em algo
e aquele algo está submetido às suas mãos. Mas sabe o que é fidelidade? Fidelidade é entender que Deus não está nas nossas mãos, mas nós estamos nas mãos dele. Nós vamos orar agora, enquanto a Redenção vai cantar, e nosso presidente vai orar por nós. Deus colocou um sentimento nele de que Deus vai curar hoje, que Deus cure o seu físico e que Deus cure o seu coração. Entrega tudo, por favor, entrega tudo. Tudo que você tem. Se esse ano você disser assim: a minha meta é ficar rico, que a sua meta seja ser pequeno diante dos homens e grande diante de Deus. Ministério. Deus tem prometido tantas coisas para esta igreja. E hoje eu me pus pensando: Senhor, tantas promessas, porque tantos obreiros, tantas obreiras doentes no corpo físico, e o Espírito Santo falou claramente no meu coração: Eliel, você é o líder deste povo, intercede por eles. E o Senhor colocou um desejo no meu coração: interceder pelos doentes agora. Doenças no corpo. Doenças no corpo. E eu preciso que você tenha uma atitude. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, porque nós estamos numa superlotação. Mas eu vou pedir que você tenha uma atitude de fé. De fé. Eu não sei o que o Espírito de Deus vai colocar no seu coração. Qual o sentimento que Ele vai colocar que você faça agora. Não sei se é que você se ajoelhe. Não sei se é que você coloque a mão na sua cabeça, coloque a mão no seu coração, coloque a mão sobre a doença. Não sei. Eu só sei que Ele me mandou interceder. Pai, Tu me mandaste, eu vou fazer agora, Senhor. Obedecendo o Senhor ao sentimento que o Espírito Santo revelou ao meu coração no dia de hoje. Eu intercedo agora, Senhor, por este povo. Eu intercedo agora, Senhor, por esses obreiros e obreiras que estão aqui. Cura agora, Senhor, o corpo. Eu te mando embora agora, doença, no nome poderoso de Jesus. Pela autoridade que está em mim, tocada pelo Filho de Deus. Pela promessa que está registrada na Tua palavra. E estes sinais seguirão aos que creem. E em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Receba cura agora, receba cura agora. Doença, vai embora, eu te ordeno no nome de Jesus. Tumor, doença na pele, doença no sangue, doença na carne, doença nos ossos, doença no cérebro, doença no estômago, doença nos mais diversos órgãos do corpo humano. Eu te repreendo agora. Ericanturiana, levantantuia, amarrei. Orava, sopra o sopro da saúde.
O sopro da saúde, médico dos médicos. O sopro da saúde sobre o teu povo. A glória do Senhor está nesse lugar. Quem é espiritual sabe o que é que Deus está fazendo aqui agora. Agora de você saia daqui hoje cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Nós vamos encerrar. Fique de pé ainda. Vou fazer aqui a cesta do corpo diaconal muito rapidamente. – 45, irmão Samuel. Pastor Wellington Neto. Você vai ter que dividir comigo, pastor Wellington. Preguei hoje que você não pode ficar juntando as coisas dessa vida, não. Vai dividir comigo essa cesta. Vamos orar então. Maravilhoso, soberano e eterno Deus, Senhor, nós te louvamos. Obrigado por essa reunião. Obrigado pelos assuntos, pelos louvores, pelo ofertório. Obrigado pela sua palavra. Senhor, que possamos entender a partir de hoje que o dinheiro não é o nosso dono, mas que ele só existe, Senhor, para atender os seus desígnios, e que ele é um recurso para a sua obra. Senhor, enche a cada homem e mulher que está aqui com o teu poder, com a tua unção, Senhor Jesus Cristo. Senhor, capacita cada um, nos enche de poder, de graça e de misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor, Pai. E o eterno amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão plena e inesgotável do Espírito Santo esteja sobre o povo de Deus, hoje e para sempre. E todos digam amém. Encerrada a nossa reunião, vão em paz para os seus lares.